Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Pai, eu quero te louvar, ó Pai, pela vida do teu filho, pastor Ricardo, ó Pai. Este homem, ó Pai, que tem sido usado pelo Senhor para ministrar a quantas e quantas vidas, a quantos e quantos casais, ó Pai. E nós estamos aqui nesta manhã, ó Pai, para ouvir do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Abençoe a vida dele, a sua família, seu ministério, sua vida profissional e tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas mãos dele, ó Pai. Como igreja do Senhor, nós somos gratos ao Senhor pela vida dele, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor o trouxe nesta manhã. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A graça e a maravilhosa paz do Cordeiro de Deus repousa sobre a sua vida. Amém? Todos os adjetivos que foram falados aqui à minha pessoa, quero dizer aos irmãos que, eu não vou dizer que seja mentira, porém, eles só estão sobre a minha vida, só compõem o meu viver, por causa daquele que me salvou. Viu? Irmãos, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Eu queria saudar os irmãos com uma oração que o apóstolo Paulo fez na sua epístola aos Colossenses, capítulo 1. E eu queria saudar essa amada igreja com esta oração de Paulo, que diz assim: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de que vocês possam viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. É porque Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Amém? Com esta palavra, com esta oração, eu quero louvar a Deus por esta casa, por essa igreja, pela sua vida, pela sua família, em nome de Jesus. Meus amados, estava conversando com o pastor Carlos e elogiando muito o material que os irmãos têm usado na escola bíblica dominical. Eu tive acesso ao capítulo do tema de hoje e estive estudando, e espero que os irmãos também tenham estudado, né? Se os irmãos não estudaram, então vocês não têm direito de perguntar. Só vai ter direito à pergunta quem estudou, né? E eu estive estudando a lição de hoje, e realmente muito rica esta revista. Eu queria desafiá-los, no poder do nome de Jesus, a estudar este material. Tem muitas informações bíblicas, muitas informações educacionais, muitas informações culturais, que vai enriquecer a sua vida, que vai te preparar como um bom obreiro, que maneja bem a palavra da verdade, né? E a verdade suprema de Deus é revelada na sua palavra, mas Deus também revela verdades através do conhecimento científico, do conhecimento educacional, pedagógico. Então, irmãos, estejam realmente estudando. Compartilhe com outros irmãos. E eu não vou seguir detalhadamente a revista hoje. Os irmãos vão entender, por exemplo, você que está com a sua revista aí. Quantos estão com a revista? Então abra lá. Na página de número 47, como lidar com a discriminação. Então, os irmãos
ao estudarem essa revista, os irmãos vão ver a respeito de alguns movimentos, alguns comportamentos que sempre o homem manifestou ao longo da história em relação a preconceito e discriminação religiosa. Os irmãos estudarão um pouquinho sobre a intolerância em relação à religião. Irmãos, essa intolerância, apesar da revista tratar de algumas questões lá de trás, mas hoje nós ainda vivemos muita intolerância religiosa em todo lugar da terra. Os irmãos vão entender e aprender um pouquinho sobre discriminação racial, alguns movimentos racistas que prevaleceram por muitos séculos, alguns ainda perduram até hoje, infelizmente. Os irmãos vão estudar um pouquinho sobre discriminação social, discriminação sexual, discriminação de raça, de gênero, estado civil, ou seja, eu queria desafiá-los a estudar um pouquinho essa revista. Mas eu quero tentar acrescentar algo no material que os irmãos têm nesta manhã. Dizendo primeiramente, irmãos, como lidar com a discriminação. E nós vamos entender um pouquinho o quanto caminha junto discriminação com preconceito. E a igreja do Senhor Jesus, ela caminha em relação à discriminação, irmãos. Nós caminhamos numa via de pista dupla. Por quê? A igreja, como uma instituição terrena, nós como homens naturais, nós discriminamos, nós preconceituamos, também somos discriminados. Também existe sobre a igreja, sobre a minha pessoa, sobre a sua pessoa, na visão do outro, também discriminação e preconceito. Então, é uma via de mão dupla. Nós discriminamos, nós preconceituamos e também somos vítimas de discriminação e de preconceito. E nós vamos tentar estudar um pouquinho essa manhã sobre isso. Como lidar com a discriminação. E a primeira frase que eu quero deixar com os irmãos, a primeira verdade: a cruz e o sacrifício de Jesus foi para todos. Então, quando nós avaliamos, ainda que na nossa pequenez, mas graças a Deus pelo Espírito Santo, o Espírito da sabedoria que habita em nós, quando nós avaliamos a personalidade, o caráter, o proceder de Deus, realmente nós vamos ver, irmãos, que Deus, Ele não preconceitua, Ele não discrimina no sentido de apartar as pessoas, tanto que Jesus Cristo veio ao mundo porque Deus amou o mundo de tal maneira, e a maneira com que Deus amou o mundo expressa exatamente o contrário daquilo que nós vamos ver como preconceito e discriminação. Deus amou o mundo de uma maneira que acolhe, que traz para junto de si, que aceita, que agrega o homem pecador à sua própria vida, ao seu reino, ao reino de amor e de justiça. Então, a cruz e o sacrifício de Jesus derruba e já derrubou toda a barreira de separação, de discriminação e de preconceito. Se há ainda, existe ainda preconceito, isso ainda está no homem. A cruz e o sacrifício, o amor e a graça de Deus veio para todo aquele que nele crê. Veio para todos, irmãos, sem distinção de raça, de credo, de cor, de posição social, econômica. Deus salva aqui em Goiânia o povo goiano, comedor de piqui. Mas Deus também salva o paulista, né? Deus salva o carioca, Deus salva o uruguaio, o chileno, o boliviano, o africano. Deus salva os sírios, amém? A Síria tem precisado das nossas intercessões, irmãos. Então, o nosso Deus trouxe para ele essa aceitação e este acolhimento pelo seu amor. Meu amado, preconceito.
O preconceito está ligado a uma estrutura psicológica no homem. O preconceito está arraigado na estrutura psicológica do homem. O preconceito, ele reside, ele mora, ele foi estruturado, ele está escondido na nossa estrutura de personalidade. Entenda bem, todo ser humano é preconceituoso. Todo ser humano, ele preconceitua algo, porque o que forma o conceito é um conhecimento adquirido anteriormente. Esse conhecimento, ele vem pelo ensino, pelo estudo, pela cultura, pelas tradições, pelas regras da sociedade, pelas regras que regem a sua casa, por aquilo que você absorve. Mas infelizmente, meus amados, nem tudo que aprendemos passa pelo filtro. Nem tudo que nós aprendemos edifica. Existem muitos preconceitos, existem muitas informações dentro de nós que não foram bem filtradas, que ainda não foram purificadas e que serve muitas vezes como uma arma de divisão, de separação, de segregação. E eu quero dizer para vocês, para os irmãos, um conceito breve sobre preconceito. O que vem a ser um preconceito? É um conceito ou uma opinião formada antes de se ter conhecimento adequado. Quando você passa a ter um conhecimento profundo, adequado, um conhecimento pleno, um conhecimento mais preciso da verdade, o preconceito vai deixando de atuar. Quanto menos eu conheço, mais eu preconceituo. Quanto menos eu tenho conhecimento da verdade, mais eu vou me basear em um conhecimento, muitas vezes, queridos, um conhecimento de vivência, um conhecimento que eu absorvi lendo uma pequena manchete. Mas quando nós temos um conhecimento profundo, nós deixamos de preconceituar muito. Um preconceito é uma opinião ou um sentimento desfavorável. Geralmente, o preconceito, ele é desfavorável. Ele não é favorável. E nós vamos ver um pouquinho que existe uma diferença entre preconceito e autocrítica. Todos nós precisamos aprender e desenvolver a capacidade de criticar saudavelmente, positivamente, como também precisamos aprender a fazer uma autocrítica. Nós só temos o direito de criticar quando nós exercemos o dever de nos criticarmos. Quem não faz autocrítica, quem não passa a sua vida em revista, quem não se coloca diante do espelho, quem não se coloca diante de Deus para ser avaliado, não tem direito de avaliar o outro. Os irmãos estão entendendo? Então, o preconceito é uma opinião ou um sentimento desfavorável, concebido antecipadamente ou independente de experiência ou razão. Nem sempre o preconceito está baseado em algo racional. Geralmente o preconceito está baseado, meu amado, em experiências, e muitas vezes estas experiências não têm base legal, nem na palavra de Deus, e nem no conhecimento científico. É algo que vai, permeando a sociedade. De repente você compra uma ideia, você compra um parecer, você compra uma interpretação e nem percebe que ela é preconceituosa. Nós vamos ver isso aqui. Preconceito é uma superstição que obriga a certos atos ou impede que eles sejam praticados. O preconceito social é uma atitude emocionalmente condicionada, por isso que nós repetimos, porque vem de um condicionamento. Muitas vezes você repete, por exemplo, meus amados irmãos, se nós não vigiarmos, se a nossa mente não estiver constantemente sendo lavada pela palavra e pelo Espírito, nós como pais, vamos transferir para os nossos filhos os nossos preconceitos.
E eles vão reproduzir o preconceito que você passou para eles. Então, o preconceito social está muito ligado a um condicionamento. O que nós assistimos hoje, em relação principalmente à questão sexual, está havendo um condicionamento de uma ideia, de um parecer, de uma visão, que tem se estabelecido na sociedade na tentativa de que se torne uma verdade. De que se torne uma verdade. Então, o preconceito social, olha só, o preconceito de classe, melhor dizendo, são atitudes discriminatórias, incondicionadas contra pessoas ou contra classe social. Preconceito racial é uma manifestação hostil ou desprezo contra indivíduos ou povos de outras raças. O preconceito religioso é uma intolerância. Meus irmãos, como Deus me falou isso aqui ontem estudando. Existe um grau de intolerância embutida no nosso meio. Nós não queremos admitir, mas muitas vezes, ainda em nós, crentes no Senhor Jesus, nós estamos manifestando um preconceito religioso, quando em nós ainda existe um grau de intolerância. Então, o preconceito religioso é uma intolerância manifesta contra indivíduos ou grupos que seguem outras religiões. Muitas vezes nós temos dificuldade de partilharmos um diálogo, uma discussão, de sentarmos à mesa com pessoas que professam uma outra religião. A sensação, muitas vezes, é que vamos ser ameaçados. A sensação é como se formos discutir, dialogar com alguém que professa uma outra religião, como se aquilo fosse nos roubar da certeza e da convicção que nós temos. Mas isso não é verdade, meus amados. Aquilo que o Espírito de Deus plantou na sua vida, está plantado, está firmado, está cuidado, você está na rocha. Meu amado, isso é preconceito. Discriminação. O que vem a ser discriminação? Olha que coisa forte. Ela está de mãos dadas com o preconceito. Geralmente, eu discrimino porque eu tenho valores, referências preconceituosas dentro de mim. Quando esses valores começam a ser tirados, os valores de preconceito começam a ser tirados de dentro de mim, eu vou deixar de discriminar. Eu vou deixar de discriminar. A discriminação, ela está de mãos dadas com o preconceito, mas é mais grave e consiste em uma conduta imprópria. Quer agindo, quer omitindo-se, a qual resulta em violação dos direitos das pessoas. Quando nós discriminamos o outro, nós estamos violando o direito dela. Discriminar, num sentido bem pejorativo, é violar o direito do outro. Agora eu pergunto para você, você gosta de ser discriminado? Como é que você se sente quando você é discriminado? Você não sente que um direito seu está sendo violado? Ainda que um direito psicológico, ainda que um direito emocional, você não se sente agredido? A discriminação ganha esse teor, meus amados. Pela Constituição Federal, a discriminação pode ser com base em raça, sexo, idade, estado civil, deficiência física ou mental, opção religiosa e outros. Ou seja, há discriminação contra mulheres, crianças, adolescentes, portadores de deficiência ou de necessidades especiais, religiosos, estrangeiros, pessoas que defendem certas convicções filosóficas e políticas, que trabalham em determinadas profissões. Então existe, e nós estamos aqui nessa terra, meu amado, fazemos parte ainda de um sistema, apesar
de que o que deve ou deveria governar as nossas ações, a nossa mente e as nossas atitudes, deve ser o Espírito de Deus e a palavra. Mas nós estamos nessa terra, e por vezes nós estamos também discriminando. Intolerância. Acontece com pessoas ou em momentos que nós não admitimos ou respeitamos, embora reconheçamos opiniões contrárias à nossa. Eu até reconheço a opinião contrária do outro, mas a minha intolerância, muitas vezes, me leva a não admitir e a não respeitar a posição diferente do outro. Muitas vezes isso acontece dentro de casa, dentro do casamento. Marido intolerante com a esposa intolerante com o marido, porque muitas vezes os dois têm uma opinião contrária a respeito de algo. A intolerância não suporta faltas e erros. Meu irmão, a Bíblia diz que todos pecaram. Vocês concordam? Todos pecaram. E eu coloquei aqui uma outra verdade. Todos são preconceituosos. Assim como todos pecaram, todo ser humano é preconceituoso. Porque isso nos é passado. Isso nos é transmitido culturalmente. Isso nos é transmitido dentro de casa. Todos nós temos preconceitos, que aos poucos o Espírito Santo vai nos limpando disso. A igreja humana, a igreja institucional, ainda é muito preconceituosa. Infelizmente, a igreja, ela precisa substituir o preconceito e a discriminação por conceitos bem formados e alicerçados na palavra de Deus. Nós devemos caminhar, nós devemos edificar vidas, pregar o evangelho, conviver com pessoas diferentes de nós, não baseados em preconceitos ou em discriminação, mas em conceitos. A Bíblia, ela forma em nós, ou deve formar em nós, conceitos, valores, referência, e não preconceitos. Então nós temos que ir abrindo mão de preconceitos e discriminação, e devemos ser formados e alicerçados na palavra de Deus. Quando nós estamos alicerçados na palavra de Deus, irmãos, você pode estar perto de uma pessoa totalmente diferente de você, que agride os seus valores, que agride a sua fé, que agride a sua moral, que você não vai discriminá-lo, que você não vai apartá-lo, que você não vai fazer um pré-julgamento. Por quê? Porque o seu coração estará firmado em Deus, estará firmado na palavra, e não em preconceitos. Temos que estar firmados na palavra. Meus irmãos, eu só vou aceitar o pecador com todos os seus pecados. Eu só vou aceitá-lo como Cristo o aceita, se eu estiver vivendo o amor de Deus. O meu amor, por exemplo, meu amor humano, o seu amor humano, ele é preconceituoso. Ou você acha que você ama todos indistintamente da mesma maneira? Não, não ama. Você ama a partir de interesses, você ama a partir de afinidades, você ama a partir de proximidade, você ama a partir de algo que te agrada. Mas quando nós estamos firmados em Deus, na palavra, nesse alicerce, nós vamos substituir o preconceito e a discriminação por conceitos bem formulados. E estes conceitos, eles estão fundamentados na nossa vida através dos mandamentos, das ordenanças, dos princípios, das instruções, do ensino, da orientação e dos valores da palavra. Quer caminhar sem discriminar uma pessoa, meu amado irmão? Vá para os mandamentos de Deus, vá para as ordenanças, para os ensinos, para os valores da palavra, e Deus vai limpar a minha vida e a sua vida contra todo preconceito. O preconceito, que pode se manifestar através da discriminação, precede nossa conversão em Cristo.
o preconceito e o fato de nós discriminarmos, ele vem antes da sua conversão. Nós já aprendemos, antes até de conhecermos a palavra, nós já aprendemos a discriminar e preconceituar os outros. Quando nós somos encontrados pela verdade, quando nós somos achados por Deus, quando a graça nos alcança, quando o Espírito nos liberta, quando nós somos transportados do reino das trevas, do reino da ignorância, para o reino da luz, para o reino da sabedoria, da inteligência, da pureza, do discernimento, da revelação. Então essas cadeias começam a ser tiradas de nós. Meu amado, hoje eu enxergo muito melhor do que quando estava sem Cristo. Hoje eu entendo muito mais, eu vejo melhor, eu posso discernir melhor, eu posso entender melhor, eu posso aceitar melhor o outro, por causa do Espírito conciliador que está em mim, que é o Espírito de Deus. O Espírito Santo não vem para separar, para julgar o outro e discriminá-lo. Ele vem para trazer o outro para Cristo. E esse espírito de reconciliação, e nós recebemos o ministério da reconciliação. Ele está em mim, ele está em você. Hoje você vê melhor, hoje você ouve melhor, hoje você aceita melhor. Amém? Os irmãos estão entendendo? Está arraigado em nossa personalidade o preconceito e a discriminação, por herança étnica, cultural, educacional e também espiritual. A igreja evangélica já foi altamente segregadora e segregada. Ela já foi separada da sociedade. Quem tem mais de 30, 40 anos de convertido aí sabe o que eu estou dizendo. Era vergonhoso falar que era crente. Era vergonhoso assumir a sua postura como cristão. O próprio crente tinha vergonha, ele mesmo se preconceituava. Ele chegava em um lugar, na universidade, na escola, no trabalho, ele não declarava a sua fé. Ele ficava escondidinho, porque ele mesmo tinha vergonha de assumir a sua condição de fé. E também éramos discriminados. Isso há muitos anos. Éramos segregados, mas nós também já segregamos muitos. Muitos. Quantas pessoas não foram acolhidas como Cristo acolhe há tempos atrás na igreja? Quantas pessoas foram discriminadas, julgadas, condenadas e colocadas para fora? Graças a Deus, o Espírito de Deus tem trazido revelação, pureza, amor, graça à igreja, entendimento. E hoje nós estamos ainda diante, abre aspas no que eu vou dizer agora, do pior dos pecadores. E eu não estou cometendo nenhuma heresia, porque o próprio apóstolo Paulo afirmava que ele era um dos maiores, dos grandes pecadores, né? Hoje nós estamos conseguindo acolher os maiores pecadores, e nós estamos conseguindo trazê-los para perto de nós. Graças a Deus por isso. Isso é obra do Espírito, não é obra de homem. Não é obra de homem. Se o Espírito de Deus se retirar de nós, nós não conseguiríamos aceitar o outro. Não conseguiríamos. O nosso amor humano, ele é muito tendencioso. Quando passamos a andar no novo e vivo caminho, que é Jesus, o Verbo vivo, somos transformados pela renovação da nossa mente, pelo lavar da palavra e pelo Espírito. Então podemos ir aos poucos nos livrando de posturas sectárias ou partidárias, facciosas, e vamos também deixando de ser um grupo separatista, um grupo segregador, um grupo que discrimina os outros. Quanto mais nós somos tomados por Deus, tomados pelo Espírito, mais nós vamos orar para que as pessoas venham, para que elas cheguem, para que elas venham para o aprisco do Senhor Jesus. E virão, irmãos, de todos os povos, tribos, línguas, raças e nações,
todos virão adorar o Cordeiro. Não haverá discriminação, não haverá preconceito. O Senhor tem chamado a todos. E esta é a missão profética da igreja: chamar e alcançar a todo que está perdido. Amém? Somos um povo separado por Deus em Cristo Jesus, através de um plano eterno de amor e justiça. Contudo, isso não nos autoriza a envaidecermos, colocando-nos superiores aos outros. Até porque estamos aqui neste breve tempo para servir. Por um bom tempo, nós saímos da escuridão da identidade religiosa. Nós nem proferíamos a nossa fé. Hoje, nós gritamos a nossa fé. Hoje nós fazemos faixa, bandeira, igrejas bonitas, logomarca. Hoje, o crente faz questão de anunciar e proclamar que ele é um cristão evangélico. Mas neste intercurso entre a escuridão, entre a omissão, entre o esconderijo e o que nós vivemos hoje, de uma fé publicitária, nesse intercurso, irmãos, infiltrou algo em nossa mente, na mente do homem, e muitos crentes começaram a se envaidecer da posição que ele está em Cristo. Por um tempo, eu não sei se por vingança, muitos cristãos começaram a discriminar quem não é crente. Começamos a achar que, por sermos salvos, um povo eleito, somos melhores do que os outros. A condição de você ser raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, salvo, meu irmão, isso não te coloca na condição humana de se achar melhor do que o outro. O mesmo amor, a mesma graça, a mesma cruz e o mesmo sacrifício que te alcançou, vai alcançar aquele que ainda não está aqui. Mas parece que hoje, ser evangélico é ser importante, é ter proeminência, é ter destaque, é ter um lugar em honra na sociedade. Mas quando foi que Jesus buscou isso? Me mostre na Bíblia aonde Jesus buscou honra, aonde ele destacou a sua pessoa, aonde Jesus ficava procurando se mostrar como uma pessoa, como um homem importante, de valor, proeminente em nenhum lugar na palavra do Senhor. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele se esvaziou e se fez servo. Quanto mais nós crescemos em Deus, mais nós temos que ser servos. Quanto maior, quem quer ser o maior no reino? Qual que é a regra de Deus? Quem quer ser o maior? Torne-se o menor. Quem quer crescer? Diminua, porque importa que ele cresça. Meu irmão, o que o mundo tem que ver na sua vida e na minha vida é Cristo glorificado. Cristo glorificado na minha vida e na sua vida. Romanos capítulo de número 3. A partir do verso 29. É porventura Deus somente dos judeus? Somente dos goianos? Somente dos brasileiros? É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Confirmamos a lei. A igreja de Jesus, meu amado, ela não deve jamais fazer distinção entre seus membros. Queria falar um pouquinho agora sobre preconceito e discriminação aqui dentro do nosso meio, aqui na igreja. A igreja de Jesus não deve jamais fazer distinção
ou discriminação entre seus membros, sejam por questões econômicas, raciais, culturais e étnicas. Isso está na sua apostila, isso não é palavra minha, está na sua apostila. O texto sagrado é claro: não há judeu ou grego, porque todos somos um em Cristo. Agora, meus irmãos, se nós não vigiarmos muito a nossa mente, os nossos sentimentos, a nossa conduta, muitas vezes aqui dentro da casa de Deus, nós discriminamos, nós fazemos distinção entre as pessoas pela sua condição econômica, pela sua condição cultural, pela sua condição étnica. Eu conheço irmãos, por exemplo, que têm muita dificuldade de aceitar uma pessoa de cor perto dela. E é um irmão, é uma pessoa crente, mas tem extrema dificuldade de aceitar pessoas de cor. Isso é preconceito. Será que aqui dentro da casa de Deus nós estamos totalmente livres? Estamos totalmente abertos? Tratamos em Cristo todos da mesma maneira? Temos a mesma disposição para nos entregarmos a todos? Ou nós pré-selecionamos aquelas pessoas que nós queremos estar mais perto? Estamos prontos para ir à casa socorrer aquele que mora lá no Alphaville? Estamos prontos para socorrer aquele que mora lá no último bairro aqui de Goiânia, que não tem nem rua para chegar, que você vai ter que deixar o seu carro 3 quarteirões de distância e terminar de chegar a pé? Estamos prontos? Estamos livres? Estamos abertos? Recebemos da mesma maneira um empresário do que recebemos um limpador das ruas de Goiânia? Porque para Deus não há distinção. Estamos prontos para receber as pessoas que hoje vivem numa condição de homossexualidade, como eu preguei aqui da última vez? Estamos prontos? Estamos abertos? Vamos amá-los? Vamos ajudá-los? Vamos visitá-los? Vamos socorrê-los? Estamos prontos para receber os cadeirantes? Estamos prontos para recebermos os analfabetos? Aqueles que não sabem ler? Estamos prontos para receber e amar e conviver com aqueles que não falam corretamente? Estamos prontos para receber aqueles que cheiram mal? Saímos daqui de cima e descemos ali e abraçamos aquele que cheira mal? Ou procuramos abraçar aquele que cheira bem? Irmãos, nós somos preconceituosos, sim. Muitas vezes está embutido em você, em mim. Eu tenho que me vigiar todo dia, irmão. De repente eu posso ser preconceituoso com a minha esposa. Nem estou percebendo. Então, cuidado, porque isso não pode estar na igreja do Senhor Jesus. Isso não pode estar no nosso meio. A Bíblia diz que quem fazia isso eram os fariseus e escribas. Não fazem isso, não são os gentios, fariseus e escribas? Então, meu amado, eu sei que é uma palavra um pouco dura, mas nós vamos lidar com a discriminação e o preconceito enfrentando, olhando no espelho primeiramente e procurando em você quais são as minhas dificuldades com alguém que é tão diferente de mim. Por que aquele irmão me incomoda? Por que aquele irmão me incomoda? De repente o problema não está nele, está em você. Está em você, não está nele. Então a igreja de Jesus não pode trabalhar em discriminação. Graças
há um incansável e maravilhoso trabalho que o Espírito Santo de Deus vem realizando na igreja de Jesus, que é a sua noiva. Hoje ela está sendo composta por pessoas praticamente de todas as classes sociais. A igreja ou o cristianismo já foi uma religião de pobre. Depois, por um tempo, o cristianismo foi uma religião para ricos. Tanto que você tinha que ter grana para comprar a sua entrada no céu. Não é verdade? Os irmãos vão estudar isso aí. Para ter entrada no céu, você tinha que pagar. Hoje, meu irmão, Cristo tirou tudo isso da igreja. Hoje, nós temos pessoas no corpo de Cristo, na casa de Deus, das classes sociais. E eu estou usando classe social porque está na apostila e é um estudo, viu, da estratificação social. Mas hoje nós temos pessoas na igreja da classe A, B, C, D e E. Mas a classe mais importante que está na igreja hoje é a classe L. Alguém sabe qual é a classe L? Lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, hoje para Jesus, meu amado, para Jesus, não importa onde você mora, sua conta bancária, que classe social você pertence, classe econômica, hoje a igreja já consegue absorver e amar e se dedicar a todos aqueles que se achegam. Graças a Deus por isso. Nós não somos a igreja dos pobres, não somos a igreja dos ricos, nem da classe média, que sempre foi meio esquecida, né, irmãos? Nós somos a igreja daqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Amém? E aí não há distinção. Não há distinção. Nós não podemos fazer esse tipo de distinção. Contudo, na prática, infelizmente, algumas pessoas e algumas igrejas ainda consideram ou destacam de alguma forma, consciente ou inconscientemente, um tratamento diferenciado a partir da condição socioeconômica. Infelizmente, ainda existe pessoas que fazem uma distinção, pessoas que consideram que ainda se relacionam a partir do envolvimento em classes sociais. Mas isso vai acabar, irmãos, em nome de Jesus. Por isso que a igreja do Senhor Jesus tem se multiplicado pela terra. Amém? É a mesma igreja, a mesma unção, aqui na Avenida Ricardo Paranhos, mas é a mesma igreja, a mesma unção que está lá em Moçambique, né? Debaixo de um carvalho, no meio lá das zebras, né, dos bodes, mas é a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus. É natural e saudável as diferenças sociais. É natural e saudável, sempre foi assim e sempre será assim. É natural e saudável as diferenças sociais, porém jamais elas podem se tornar discriminatórias ou discriminadoras. É natural, irmãos, as classes sociais. Graças a Deus por isso. Todo e qualquer tipo de discriminação ou preconceito é uma afronta ao corpo de Cristo, onde não deve haver distinção de pessoas. Você vai encontrar isso em Colossenses 3:11. A igreja, ela necessita combater tudo que milita contra os interesses de Deus. Está na sua apostila, no seu livro. O que não significa dizer que ela precisa cristalizar ideias preconcebidas e irrefletidas. Abre um parêntese aqui. A igreja não pode ser preconceituosa. Amém, irmãos? Ela não pode discriminar, no sentido de afastar as pessoas do amor de Deus e da comunhão. Mas isso não significa que a igreja não tenha que ter e defender a sua identidade, a sua postura, o seu caráter, o seu valor na sociedade. Nós não podemos preconceituar, mas nós temos que ter uma firmeza de identidade. A igreja tem que saber quem ela é.
A igreja tem que saber qual o papel que ela exerce na sociedade. A igreja tem que se posicionar em Cristo na sociedade. Não vamos discriminar, mas também não vamos perder a identidade. Não vamos perder a capacidade de fazer autocrítica. Não vamos perder a capacidade de exercer os nossos direitos e deveres. A igreja não pode abrir mão de ser uma comunidade cidadã nessa sociedade. Então, meus irmãos, nós não somos um ajuntamento de pessoas inoperantes, preconceituosas, racistas. Não, nós temos uma identidade, nós temos um governo sobre nós, nós temos um mandamento sobre a nossa vida. E este mandamento veio do céu. Ele veio do céu. A ordenança de Deus sobre a igreja, para que seja uma igreja viva, operante, poderosa, saudável, que brilhe lá fora. Este mandamento e esta ordenança veio do céu. Então, gravem isso. Nós não temos que ser preconceituosos, mas temos que ter uma opinião formada. Você, meu amado, tem que ter uma postura formada em Deus. Se alguém te perguntar, te desafiar, te confrontar, não fuja. Mas não seja preconceituoso, trabalhe com a verdade. Deus tem me ensinado algo tremendo, irmãos. E esses dias eu falei com os discípulos. Eu queria que você gravasse o que eu vou dizer aqui. Cuidado, porque nós podemos estar vivendo, eu e você, a igreja, muito pautados em argumentos, e bons argumentos, porque nós somos bons de argumentos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: argumento não convence Deus nem o diabo. Nós podemos ter excelentes argumentos, mas o que nos liberta é a verdade. Não troquemos a verdade por bons argumentos. E eu tenho percebido que nós temos tido muitos bons argumentos, mas não temos vivido a verdade. Tanto que hoje, uma pessoa inteligente lá fora, se ele te pegar num momento frágil, e se ele tiver bons argumentos, ele te convence que pecado não é pecado. Ele te convence que prostituir não é pecado, porque hoje a sociedade se enriqueceu de argumentos fantásticos, que de repente você pode ficar assim, poxa vida, mas realmente tem um fundo de verdade aí. Meus irmãos, não tem fundo de verdade em argumento. O que nos liberta não são bons argumentos, o que nos liberta é a palavra da verdade, e nela não há sombra de variações. Seja o seu falar, o seu viver, sim, sim, não, não. O que proceder, o que for além, o que for argumentos, serve para discussões, para o dia a dia, mas não liberta. Tente confrontar o diabo com argumentos. Ele é o pai dos argumentos. Tente confrontar o diabo com argumentos. Tente se posicionar diante de Deus com argumentos, irmãos. Deus até te ouve, mas vai prevalecer a verdade e a vontade dele. A igreja necessita combater tudo que milita contra os interesses de Deus. O que não significa dizer que ela precisa se amoldar a este mundo. Para ratificar a validade de nossos pressupostos, precisamos confrontar o objeto de nosso preconceito com a palavra. Palavra de amor, de misericórdia, de graça. E aí sim, descobrir na palavra uma conduta ética e moral e decente para que nós estejamos vivendo. Amém, igreja? Quero terminar fazendo a pergunta: e quando a igreja que sofre preconceito ou discriminação? Eu falei muito da igreja discriminando, de você discriminando, mas quando nós sofremos discriminação? Somos discriminados ainda, irmãos? Sim ou não? Somos, e vamos ser até Jesus voltar. Porque nós estamos em um plano
o mundo está em outro. Nós estamos na luz, do outro lado são as trevas. Nós estamos na verdade, do outro lado reina a mentira. Então sempre haverá discriminação e preconceito. Devemos viver expressando a verdade da palavra em toda a sua pureza e sabedoria, e manifestando ao mundo o caráter de Cristo em nós. O que significa viver o caráter de Cristo em nós? É vivermos pautados na mente de Cristo, nos seus pensamentos, nas suas atitudes, na sujeição de Jesus ao Pai, nas intenções e na vontade do coração de Deus para nós. É assim que nós vamos enfrentar a discriminação que sofremos. Eu queria deixar para você 3 capítulos para você estudar a respeito da discriminação que você sofre, que a igreja sofre. Você vai estudar em casa, Mateus 5, 6 e 7. Querem enfrentar a discriminação em relação à sua vida, à sua fé? Estude Mateus 5, 6 e 7. Mas eu queria ler alguns versículos com os irmãos para terminar. Como nós podemos nos posicionarmos, irmãos, diante da discriminação? A Bíblia diz, lá em Mateus, você vai ler nesse texto no capítulo 5, que vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Você vai enfrentar o mundo que te discrimina, tendo consciência de quem você é em Cristo, sabendo aonde você está em Deus. Você é sal da terra, você é luz do mundo. Isso te coloca já como um ser diferente. Atos capítulo 24. Volte um pouquinho, Atos capítulo de número 24. Como enfrentar a discriminação, meu irmão? Versículo 16. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura. Diga comigo, consciência pura. Diante de Deus e diante dos homens. Quer enfrentar a discriminação? Tenha sempre uma consciência pura. Diante de Deus, diante dos homens. Sabe aonde que o mundo me pega e te pega? Quando a minha consciência não é pura. Quando a minha consciência está impura, o mundo me pega. Porque ele me acusa. E o que eu vou falar? Eu estou impuro mesmo? Gálatas capítulo 5. Como enfrentar a discriminação do mundo em relação a você, a sua fé e a igreja? Capítulo 5. Eu não vou ler esse texto não, leia em casa, que é um pouco grande. Vai do versículo 16. Aliás, não, este dá para ler, desculpa. Efésios que eu vou dar para os irmãos. Gálatas 5, versículo 16, diz: digo, porém, andai no Espírito. Você quer enfrentar a discriminação, meu irmão? Ande no Espírito. E não haveis, ou jamais satisfareis a concupiscência da carne. Versículo 18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da discriminação, do preconceito, da calúnia, da difamação, porque você está debaixo do Espírito do Deus vivo. Amém? Efésios capítulo 4. Querem enfrentar a discriminação deste mundo? A partir do verso 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andais, diga, eu devo andar. De que maneira, meu irmão? De modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Querem enfrentar a discriminação? Ande no fruto do Espírito. Ande no fruto do Espírito. Os irmãos estudem em casa Efésios 5, do versículo 8 ao 17. Estude em casa. Quero terminar com o texto de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 1. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 12. Porque a nossa glória é esta:
o testemunho da nossa consciência, de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Nós vamos viver no mundo, mas como seremos preservados? Tendo a nossa consciência em sinceridade e em santidade diante de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus possa enriquecer na sua vida essa palavra, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Em nome de Jesus, eu quero agradecer a paciência dos irmãos, a tolerância dos irmãos, de estar aqui, escutando este servo, e pedir que estude, meu irmão, aprofunde, busque em Deus. Eu gostei muito dos temas, é desafiador os temas, até porque a igreja ficou muito tempo com medo de enfrentar esses temas. Eu louvo a Deus pela coragem da liderança da igreja, de trazer a discussão. Aqui é o lugar, aqui é o cenáculo, aqui é a sinagoga, aqui é o lugar de sabedoria e de revelação das verdades de Deus. Coloque a mão sobre o seu coração. Amado Espírito Santo, te louvo, Senhor, te agradeço, contemplo a tua face, ó Deus, nesta manhã, declarando, ó Deus, que tu és santo, que tu és maravilhoso, que tu és soberano, que tu és digno. Te louvo, Deus, porque o Senhor não tem ocultado da minha vida, da vida dos meus irmãos e da tua igreja, o conhecimento, a sabedoria, a revelação e a instrução. Obrigado, Deus, porque temos visto aqui o teu povo nesta manhã, sendo consolado, exortado, edificados com a tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, a verdade do Senhor, ela liberta, ela cura, ela transforma, ela aviva. Aviva-nos, Senhor, purifica-nos, Senhor, santifica-nos, liberta-nos pela tua palavra e pela unção do teu Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem nos assistido, o Senhor tem nos ajudado, nos ensinado sobre a verdade, descortinado diante dos nossos olhos e tirado de nós a ignorância, tirado de nós toda mentira, todo dolo. Obrigado, Espírito Santo, porque de uma forma tão graciosa, amorosa e poderosa, o Senhor tem nos transformado, para que a cada dia nos pareçamos mais e mais com o nosso amado Jesus Cristo. Senhor, eu abençoo a tua igreja nesta manhã, com a graça, com a paz, com a misericórdia, com a consolação do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, muito obrigado, em nome de Jesus. Pastor. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20h, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20h, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9h da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18h, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida.
MNI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.